Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 26 de dezembro, damos continuidade ao nosso ano bíblico. Lembrando que dia 29 nós queremos encerrar o nosso ano bíblico, então não perca tempo, mantenha sua leitura em dia. Hoje, no dia 26, nós lemos Apocalipse dos capítulos 12 ao capítulo 14. E agora, neste vídeo, nós vamos comentar a leitura, nós vamos comentar a profecia que existe das duas bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Então, é interessante que você assista este vídeo até o final, porque tem muita informação importante de profecias que você desconhece e você vai aprender neste vídeo. Então, olha só, não perde este vídeo por nada, tá bom? Mas por nada mesmo. Reserva um tempo para você assistir este vídeo com paciência, com atenção, para você aprender essa profecia. Nós vamos para a nossa vinheta, eu já volto comentando essa profecia. Só um minuto. Solta a vinheta, editor. Canal Descomplica pra gente. Voltamos com o comentário da leitura do dia 26 de dezembro, Apocalipse capítulo 12 ao 14. E nesta leitura nós lemos sobre as duas bestas, uma besta que emerge do mar e outra que emerge da terra. O que significa isso? Vamos aprender juntos, vamos estudar juntos esta profecia? Ok, vamos sim, mas antes eu já peço para você deixar o seu like deste vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações. E compartilhar este vídeo. Olha, é vídeo de profecia, então é importante que você compartilhe este vídeo no grupo da sua igreja, manda lá para o seu líder religioso, para o seu pastor, manda para os seus amigos, para que eles também tenham conhecimento desta profecia importante que está em Apocalipse capítulo 13. A nossa leitura hoje foi Apocalipse 12 ao 14, mas vamos focar a profecia das duas bestas, ok? Vamos lá então? Vamos aprender juntos? Vamos embora! Apocalipse 13, verso 1, João diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Bom, você sabe que mar em profecia significa povos, multidões, nações e línguas. Nós já aprendemos isso lá quando tratamos da profecia de Daniel. Inclusive eu compartilhei com você uma tabela de conversão profética, você deve ter isso daí. Ou se não, só você voltar alguns vídeos para trás, você vai achar quando nós explicamos as profecias de Daniel. Muito bem, e besta é animal. Animal quer dizer poder, rei ou reino. Então quando João diz aqui que ele viu emergir do mar uma besta, ele está falando que ele viu surgir no meio dos povos um poder, um reino, um poder. E esse poder tinha algumas características. Aí nós temos que entender agora o que são as 7 cabeças e os 10 chifres que este animal tinha. Vamos entender isso daí no decorrer do nosso estudo de hoje. E veja que na cabeça havia nome de blasfêmia. Lembre-se, o que significa blasfêmia? Por que nomes de blasfêmia? Este poder que surgiu do meio do povo, ele falava blasfêmias. Vamos entender? Então guarde essas informações que eu estou passando para você aqui. Muito bem, vamos ler esses textos da Bíblia, porque aqui nos dá o significado de besta, mar, chifres e cabeças. Bom, a besta eu já falei para você, que quer dizer poder, rei, o reino é um animal. Mar quer dizer povos, multidões, nações, línguas. Vamos ler aqui na Bíblia. A própria Bíblia, ela interpreta-se a si mesma, tá? Então vamos para Daniel capítulo 7, verso 3. Em Daniel 7, verso 13, ele diz assim:
4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Daniel também vê aqui animais, assim como esta besta de Apocalipse 13 é animal também. A besta é um animal. Muito bem, agora vamos ler o verso 17. Verso 17 de Daniel capítulo 7, diz assim: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Então veja, besta, animal, quer dizer poder, rei ou reino. Neste caso aqui, reis. Vamos para mar agora. Apocalipse capítulo 17, verso 15. Vamos ver o que diz? O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então veja, besta, poder, rei ou reino, mar, quer dizer povos, multidões, nações e línguas. Vamos ver os chifres agora, o que quer dizer. Apocalipse 17, verso 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Então, chifre quer dizer rei. Vamos entender o que significa cabeças. Apocalipse capítulo 17, verso 9. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, no quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Então, veja, vamos recapitular. Besta, poder, rei ou reino. Águas, multidões, povos, nações, línguas. Chifres quer dizer reis, reinos. E cabeças pode ser colinas ou montes, como também reis ou reinos. Entenderam? Ok? É bom você entender isso daí, que nós vamos precisar dessa interpretação no desenrolar aqui da profecia. Queridos, no ano 476 depois de Cristo, o Império Romano foi dividido pelos bárbaros em 10 reinos, que formam hoje as atuais nações da Europa. E esses 10 reinos que foram divididos, o Império Romano, em 476 são vândalos, alamanos, suevos, visigodos, burgundos, francos, lombardos, anglo-saxões, ostrogodos e os érulos. Então, eles simbolizam os 10 chifres desta besta. São os 10 reinos que Roma foi dividida no ano 476. E essa besta que João vê saindo do mar é Roma. Mas vamos entender um pouco mais. Muito bem, as 7 cabeças são 7 reinos que dominaram o mundo. Então aqui estão os 7 reinos. Vamos lá? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal. Veja que Babilônia, Medopérsia e Grécia nós já aprendemos quando falamos na profecia de Daniel, capítulo 7, capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor e aqueles animais que saíam do mar. Mas nós temos mais informações agora nessa profecia de Apocalipse capítulo 13. Então esses reinos dominaram o mundo no seu tempo, o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia. Aí nós temos o Império Romano, que dominou o mundo até 476. Depois Roma foi dividida, como nós falamos aqui, pelos povos bárbaros. Mas Roma, dentro dela nós temos a Roma imperial, que os imperadores comandavam, e agora nós temos a fase de Roma, que é a fase papal, onde o líder romano é o Papa. Então, esses reis, ou reinos, eles simbolizam as 7 cabeças daquele animal terrível, daquela besta. E lembrando que Roma papal, o Papa ele tem um reino só dele, que é o Vaticano. O Vaticano é um estado, ele é separado. Então, o Papa é o rei daquele estado, ok? Você pode pesquisar isso daí. E veja que as 7 cabeças também são 7 montes, que diz, nós lemos lá em Apocalipse capítulo 17. Se você for ver geograficamente, o Vaticano ele está localizado no meio de 7 colinas. Pesquisa para você ver a cidade das 7 colinas, qual é?
Você vai ver que é o Vaticano, é Roma. Então, todas as características dessa besta que surge do mar, ela bate ou ela coincide com Roma, ok? Com o Império Romano, com a Igreja Católica. Apocalipse capítulo 13, verso 2, a primeira parte diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Veja que este animal que João viu, essa besta, ela tem características dos outros impérios, porque você se lembra que lá na profecia de Daniel, Daniel viu um leão saindo do mar, que simboliza a Babilônia, aí ele viu um urso com 3 costelas entre os dentes, que simboliza a Medo-Persa, e ele viu um leopardo com 4 cabeças, que simboliza a Grécia. Agora veja que nessa besta de Apocalipse capítulo 13, ela tem as características também, ela herdou as características desses 3 reinos que antecederam a ela. Roma foi o último reino, o 4º reino, que é representado por esse animal terrível e espantoso, por esse animal que saiu do mar aí. Só que ele tem características dos babilônicos, dos medo-persas e dos gregos. Vamos ver quais são essas características? Olha só, de Babilônia, Roma copiou a pretensão e o orgulho. Isaías 14, do 10 ao 14, Daniel 4,30, você vai ver que os babilônicos eram orgulhosos e pretensiosos. E também copiou o pecado e a transgressão à lei de Deus. Então, Roma trouxe isso dos babilônicos, essa característica aí, ok? Que a Babilônia, na profecia de Daniel, ela é representada por um leão com asas. Vocês se lembram disso, né? Daniel capítulo 7. Roma também trouxe dos medo-persas, copiou o culto de adoração no dia do sol, o domingo, o antigo culto persa chamado mitraísmo, dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra, o deus Sol. Então Roma trouxe isso, colocou dentro da igreja romana e chegou até os dias de hoje. Que veja que dentro da igreja católica, o dia do sol, o domingo é o dia adorado, o dia de guarda. Inclusive, não sei se vocês já repararam, mas aquele ostensório que o líder católico usa com a hóstia dentro é um sol. Você vai ver que ele sai com o ostensório, né, no meio do povo, e tem acho que é a hóstia que tem ali dentro, se eu não me engano, mas você vai ver que ele é um círculo com vários raios, aquilo é o sol. Essa tradição Roma já trouxe aí dos medo-persas, isso daí que era a adoração ao deus Sol. E da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e invocação de santos. Os gregos, eles tinham muitas imagens, eles trouxeram muita adoração a deuses pagãos, eles tinham imagens de vários deuses, e inclusive você vai ver muita semelhança, por exemplo, na imagem de Pedro com a imagem de Apolo, um deus grego. Você vai ver muita semelhança na imagem de Maria, que hoje tem, com alguma semelhança de algumas deusas gregas. Então, eles copiaram, apenas mudaram o nome, mas o sentido é o mesmo, de adoração. Muito bem, vamos aprender agora qual é a ação dessa besta, a besta que sobe do mar. Então, nós entendemos que a besta que subiu do mar é Roma, então, o poder romano, primeiro na sua forma pagã, agora na sua forma papal. Vamos ver qual é a ação dela. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Vamos entender isso daí? Queridos, olha, esta profecia, nós temos que estudar ela com calma. Talvez este vídeo aqui, ele demore um pouco, talvez uma meia hora, uns 35 minutos. Mas é interessante porque eu vou explicar todos os detalhes para você. Então você assista este vídeo com calma, porque o que você vai aprender aqui com este vídeo, você talvez não aprenda em outro lugar nenhum. Então nós queremos ensinar você pela Bíblia o que esta profecia quer dizer e que você possa tomar uma decisão também, tá bom? Então presta atenção, assista com calma o vídeo, se cansou um pouco, para o vídeo, dá uma descansada, continua com o vídeo, mas é importante que você entenda esta profecia em nome de Jesus. Pretensão de perdoar pecados.
Então veja que Roma, ela tem essa pretensão para perdoar pecado. O líder religioso romano, ele perdoa pecado, tanto é que o padre, ele tem um momento no ano ou no mês, não sei qual é a época, que ele pede para que os fiéis possam ir até o confissório e confessem seus pecados a ele, e depois ele dá penitência e ele perdoa os pecados. Veja o que diz o texto de Lucas capítulo 5, verso 21. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Quando o texto de Apocalipse diz que a besta diria blasfêmia, blasfêmia é a prerrogativa que adquiriram para eles de perdoar pecados. Os judeus acusavam Jesus de blasfêmia, porque Jesus perdoava pecado. Então veja que esse texto diz assim, que foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. Então essas blasfêmias é a prerrogativa que a Igreja Católica, os líderes católicos adquiriram para eles, para perdoar pecados, ok? João capítulo 10, verso 33. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa de blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então veja que blasfêmia também é uma pessoa se colocar no lugar de Deus, se fazer Deus. Eles acusaram Jesus de blasfêmia também. Então blasfêmia é poder perdoar pecados e se colocar no lugar de Deus. Aqui nós temos o tempo que esta besta, ela agiria com muita severidade, ela agiria com muita arrogância, ela agiria com muita ordem e perseguição em cima do povo de Deus. Aqui diz assim que foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir durante 42 meses. Vamos entender o que é 42 meses. Você e eu sabemos que em profecia, cada dia profético equivale a um ano literal. Nós já estudamos sobre isso. Um dia é um ano em profecias. Acompanhe esse texto bíblico. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos tereis experiência do meu desagrado. Então, veja, nós temos exemplo na Bíblia que em profecia um dia é um ano. Cada dia representando um ano. Está lá em Números, capítulo 14, verso 34. Aqui também em Ezequiel, capítulo 4, 6 e 7, nós temos essa representatividade. Aqui diz assim, que 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, para não deixar dúvida, que um dia em profecia simboliza um ano. Então, vamos fazer aquela conta, a besta ela agiu por 42 meses. Vamos fazer a conversão profética para vermos qual o período que eles agiram com severidade. 42 meses. Um mês profético é 30 dias. Então, 30 vezes 42 são 1.260 dias, mas um dia equivale a um ano. Então, são 1.260 anos, ok? Durante este período de 1.260 anos, houve a supremacia papal. E você pode pesquisar isso daí, está na história. Nesse período houve a Inquisição, houve a perseguição para cima dos cristãos. Todos aqueles que se opunham aos dignatários da Igreja Romana eram perseguidos, mortos. Mulheres eram acusadas de bruxaria, simplesmente para ter uma desculpa para poder matá-las quando não respeitavam as ordens de Roma. Então esse período se estendeu de 538, com o decreto de Justiniano, e foi até 1798, quando Napoleão Bonaparte, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, ele aprisionou o Papa Pio VI, acabando com essa supremacia papal de 1.260 anos, conforme diz a profecia de Apocalipse. Olha como a profecia bate certinho. Olha como o desenrolar da profecia, a história, a profecia se ajusta à história, né? Tudo, as partes proféticas, a história comprova. É por isso que nós adventistas, o nosso método de interpretar profecia chama-se historicista. Ou seja, você pega a profecia e olha na história, e aplica ela na história.
Então esse método tem 100% de acerto. Apocalipse capítulo 17, verso 3. Foi-lhe dado também que se pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Veja que este poder, ele fez guerra aos santos. Então, durante esse tempo de 1260 anos, de 538 até 1798, eles perseguiram o povo de Deus. Eles mataram o povo de Deus. Os piores instrumentos de torturas foram criados pelos dignatários da Igreja Romana para matar cristãos. Fogueiras foram acesas, inquisições foram criadas, cristãos foram mortos. Apocalipse 13, verso 13 diz assim: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O que quer dizer isso daí? Vamos aprender? Muito bem, a cabeça que foi ferida de morte é Roma papal. Então, em 1798, o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte, cumprindo aquela profecia que uma de suas cabeças foi golpeada com uma ferida de morte. Mas diz ali que essa ferida foi restaurada. Vamos entender isso daí? Mas a ferida mortal, ela foi curada. De que maneira que ela seria curada? Quando houve um tratado chamado Tratado de Latrão, em 1929, quando é devolvido o Vaticano ao Papa. Benito Mussolini e o cardeal Gasparini, eles devolvem o Vaticano. Aí então, curando a ferida mortal que havia sido dada em 1798 por Napoleão Bonaparte. Agora o Vaticano é devolvido ao Papa em 1929 por esse Tratado de Latrão, cumprindo essa profecia que a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Apocalipse 13, verso 10 diz assim: Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então veja, queridos, que os santos de Deus, eles foram mortos à espada, foram levados a cativeiros, foram queimados, mas por eles não submeter-se aos dogmas, às imposições da Igreja Romana, aos dogmas católicos que divergiam daquilo que a Bíblia ensinava. Foi mudado o dia de adoração do sábado para o domingo e tantas outras coisas. E a Igreja Romana, por muito tempo, eles retiveram a Bíblia e somente eles, o bispo romano ou os líderes romanos, eles poderiam dar a explicação da Bíblia para as pessoas. Vocês podem pesquisar isso que vocês vão ver. E quando alguém tivesse uma Bíblia dentro da casa, tinha que ser escondida, porque se fosse descoberta essa família, ela poderia ser até morta. Apocalipse 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos do livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, aquelas pessoas que se submetem à autoridade da besta, que se submetem aos erros teológicos, às mudanças na Bíblia que Roma fez, essas pessoas, diz o texto de Apocalipse capítulo 13, verso 8, elas não terão seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O que é o livro da vida? É onde está escrito o nome dos salvos. Todos aqueles que seguem a besta, ou seja, seguem Roma, seguem os líderes romanos, seguem os ensinamentos romanos, mudaram o sábado para o domingo, colocaram adoração às imagens, colocaram a intercessão dos santos, colocaram a oração pelos mortos, o culto dos mortos, a mariolatria e tantas outras coisas. Pessoas que assim o fazem, que deixam de seguir aquilo que a Bíblia diz para se submeter à tradição e aos dogmas romanos. Diz o texto bíblico que elas não terão seu nome escrito no livro da vida. Queridos, tudo é uma questão de adoração. Satanás, ele queria ser adorado, mas ele não conseguiu a adoração dos anjos, a adoração dos anjos do céu e foi expulso para a terra. Satanás, então, ele está por trás de um grande conglomerado religioso.
para enganar as pessoas, para fazer com que as pessoas deixem de adorar a Deus, para adorar seres humanos, para adorar imagens, para buscar perdão de pecados com pessoas, com seres humanos. Cuidado, queridos, cuidado com o engano. A adoração sempre esteve em jogo. A quem que você está adorando? Ao Deus, Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas? Ou a seres humanos? A quem você segue? As ordens de Deus? Ou você segue aos costumes e tradições romanas? Muito bem, vamos aprender um pouco agora sobre a segunda besta, a besta que emerge da terra. Em Apocalipse 13, você viu João falando que ele viu uma besta surgindo do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós já entendemos e explicamos tudo. Agora, no verso 11, diz assim: vi ainda outra besta, uma segunda, emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Bom, a besta continua sendo poder, rei ou reino. Agora, terra. Terra é um lugar árido. Terra simboliza um deserto, um lugar que era inóspito. E qual é o país que bate com essas características? Qual é o país que surgiu no meio do deserto? Chama-se Estados Unidos da América. Os Estados Unidos ele começou a ser colonizado pelos ingleses, mas ele conseguiu adquirir a sua independência no dia 4 de julho de 1776, quando as 13 colônias americanas se separaram do Império Britânico. A chegada dos pais peregrinos nessa terra árida, ela se deu em 1620. E como eu disse, a independência americana, ela se deu em 4 de julho de 1776. Inclusive essa data 4 de julho é muito comemorada lá nos Estados Unidos, né? Eles fazem uma ceia, eles comemoram com muito amor essa data 4 de julho. E os Estados Unidos se tornou muito forte porque eles pregam que era um país sem rei e uma igreja sem papa, ou seja, eles pregam a liberdade religiosa. E os Estados Unidos ele foi formado no seu início de protestantes, que protestaram contra a Igreja Católica, e eles vieram, quando houve a perseguição de 538 até 1798, grande parte dessas pessoas que colonizaram os Estados Unidos, eles vieram perseguidos dessa perseguição romana aí que aconteceu nesse período. Então, por isso que quando eles fundaram a nação americana, eles já levantaram essa bandeira de um país sem rei e uma igreja sem papa, ou seja, uma liberdade religiosa. Thomas Jefferson, um dos presidentes americanos, disse assim: desde que uma pessoa tenha o direito de escolher sua própria religião sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele tem esta fama desta liberdade religiosa. Mas olha que interessante, o verso 12 de Apocalipse 13 diz que essa segunda besta, ou Estados Unidos da América, ela exerceria toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E ela faria com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, vai chegar um momento em que os Estados Unidos ele vai ter que formar uma aliança com Roma para devolver o poder para Roma. Porque, veja, hoje Roma tem o poder religioso até, né, porque a Igreja Romana é a maior, o líder romano é um dos maiores líderes mundial, é o Papa. Então eles têm até um poder religioso, mas eles não têm o poderio bélico, eles não têm o poder de guerra, eles não têm mais o poder de opressão. Agora, os Estados Unidos, eles têm esse poder de opressão, esse poderio bélico, é ou não é? Os Estados Unidos é a maior potência mundial, e no que tange até com poderio bélico, com armas e dominar o mundo. Então vai haver agora uma união dessas duas grandes forças, entre a besta da terra, que é os Estados Unidos, com a besta do mar. Então vai devolver poder de novo, como era lá atrás,
para o líder romano. A união entre a besta do mar e a besta da terra. Roma papal e Estados Unidos da América. União dos dois poderes. União das duas bestas. Seria isso possível? Bem, no decorrer da história, nós vemos muitos líderes americanos tendo reuniões com o líder romano. Apocalipse 13, verso 14, diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Bom, aqui nós temos uma profecia que diz que os Estados Unidos farão sinais. Nós entendemos que haverá uma tríplice união entre o catolicismo, o protestantismo apostatado dos Estados Unidos e o espiritismo. Então esses três vão se unir por pontos em comum que existe entre eles. E os Estados Unidos, então, com o poder que ele tem, do domínio mundial que ele tem, ele vai colocar leis severas contra os cristãos. Uma das leis que vão ser colocadas vai ser a imposição obrigatória da guarda do domingo. Então ele vai formar aí a imagem da besta, porque vai haver de novo uma nova perseguição para cima dos cristãos, assim como a besta perseguiu de 538 até 1798. Então nós teremos agora um ressurgimento desta perseguição com leis severas, quando houver a tríplice união do catolicismo, espiritismo e o protestantismo apostatado. E aí então eles formarão a imagem da besta. Nós tivemos na história 1260 anos de supremacia papal, aonde os líderes romanos eles perseguiam e eles ditavam as regras, faziam as acusações, faziam os julgamentos, condenavam e matavam. E nós vamos ter algo semelhante a isso no futuro próximo, quando houver essa união entre a besta da terra, Estados Unidos da América, e a besta do mar, Roma. E sempre os perseguidos são quem? São os que são fiéis a Deus. Apocalipse 13, verso 7 diz que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo e língua e nação. Então veja que os fiéis a Deus, o ódio de Satanás é perseguir o povo de Deus, os filhos de Deus, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que obedecem a Deus. Apocalipse 13, 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O que é essa marca da besta, que vai ser colocado sobre os adoradores da besta? O que é isso daí? E olha que interessante, só vai poder comprar e vender quem tiver essa marca. Aqueles que não tiverem essa marca não vai poder comprar ou vender. Então veja, os que tiverem a marca da besta, essas pessoas vão poder interagir, praticar o livre mercado tranquilamente. Agora, as pessoas que não tiverem a marca da besta, elas não vão poder comprar e nem vender. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Para nós entendermos qual é a marca ou sinal da besta, nós temos que relembrar qual é a marca ou sinal ou selo de Deus. Nós já estudamos aqui vários textos, nós já falamos sobre isso, que o selo de Deus é o sábado, o sinal de Deus é o sábado. A marca da besta ou sinal da besta é uma contrafação ao sábado, é um dia de descanso espúrio, é um sábado espúrio. E qual é esse dia que vem em contrafação ao sábado, que Roma ou a Igreja Católica colocou no dia, como dia de guarda no lugar do sábado? É o domingo. Se você olhar a lei de Deus, você vai ver no 4º mandamento, diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. Mas se você pegar o catecismo católico, pesquisa aí. Dá um Google, pausa esse vídeo, dá um Google e pesquisa assim, catecismo católico. Você vai ver que os mandamentos do catecismo católico está lá. O 3º mandamento deles, guardar domingos e
festas. Então eles substituíram o sábado pelo domingo. Então o sábado é a marca, é o sinal, é o selo de Deus. E o domingo é o sinal da besta. Então você que acha que sinal da besta é código de barras, que você que acha que sinal da besta é o cartão, é um chip que vai ser implantado, nada disso. Quando diz sinal na testa, testa simboliza entendimento, que as pessoas irão aceitar isso daí. As pessoas irão entender, irão guardar, irão aceitar. E mão simboliza trabalho. As pessoas vão se abster de trabalhar no domingo. As pessoas vão aceitar isso daí, entendem? E já está havendo um movimento para que o domingo seja elevado. Se você pesquisar, você vai ver que é de comum acordo entre líderes católicos em que o domingo seja mais reverenciado entre as famílias e que as pessoas guardem o domingo. Papa João Paulo II ele já fez uma encíclica papal, na época dele, chamado Dies Domini, que é a santificação do domingo. E olha que diz o versículo 15, queridos, de Apocalipse 13, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Queridos, dias terríveis teremos pela frente, perseguições teremos pela frente. Mas não se preocupe, se você é fiel a Deus, se você é fiel ao sábado bíblico, se você é fiel aos mandamentos de Deus, a Bíblia diz que naquele tempo se levantará Miguel, o defensor do seu povo. Jesus guardará o povo dele. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, nenhum mal te sucederá. Esse salmo se cumprirá nessa época, quando as perseguições vierem para cima do povo de Deus. E aqui eu não me refiro somente aos adventistas do sétimo dia. Existem pessoas fiéis espalhadas em várias religiões, inclusive dentro do catolicismo, que quando chegar esses momentos finais ou aprenderem essas profecias, eles tomarão a sua decisão também de servir a Deus. Ou melhor, de serem fiéis a Deus no seu dia de guarda, fiéis aos mandamentos de Deus. Queridos, nós já estamos vendo essa união entre essas duas bestas, ela já está sendo tramada nos bastidores, há anos já. Aí com o ex-presidente Barack Obama, nós tivemos, eu não tenho a imagem aqui, mas o presidente atual Biden já esteve no Vaticano, e provavelmente o futuro presidente agora que vai assumir dia 20 de janeiro, que é o Trump, ele vai ter relações também amigáveis com o Vaticano, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Então eu convido a você a prestar muita atenção no cenário mundial, no cenário político-religioso, tá? Como pano de fundo esta profecia que eu expliquei para você. Então tenha em mente esta profecia que eu expliquei para você como pano de fundo e observe o que está acontecendo no cenário mundial. Tome as suas decisões. Eu tenho certeza que a decisão que você vai tomar vai ser sempre ao lado de Deus. Que Deus abençoe você, viu? E olha só, segue firme aí, que nós amanhã estaremos de volta com mais profecia aqui. Não perde. Um abraço. Tchau, tchau.